Fala galera, está começando mais um episódio do Papo com Sturt, esse quadro aqui no canal que a gente sempre traz empreendedores, gestores, analistas de ações, por exemplo, para a gente bater um papo e entender como que eles pensam e o que eles fizeram para chegar onde eles chegaram. E hoje aqui eu tô com um cara muito especial, que já trabalhou como analista de ações da XP, já trabalhou na tesouraria da BR Malls, fez uma carreira incrível também no BTG, terminou como gestor de renda fixa lá e hoje está na F Invest, cuidando dos fundos, principalmente sendo gestor dos fundos de renda fixa lá. Então seja muito bem-vindo, Stefan, muito prazer estar com você aqui. Prazer, Henrique. Prazer é todo meu e a oportunidade de estar participando aqui desse papo com você. Show, legal. Bom, a ideia hoje é entender um pouco mais sobre você, sua trajetória e também sobre a Araújo Fontes, como que vocês fazem a gestão dos fundos lá dentro também, qual que é a filosofia de investimentos e tudo mais. Então, começa contando um pouquinho mais sobre essa sua trajetória e quem que é você, quem que é Araújo Fontes. Eu sou o Stefan, sou pai da Sofia, carioca de 36 anos. Comecei minha carreira fazendo economia na UF. Sempre vislumbrava trabalhar com o mercado financeiro, sem saber muito bem o que era isso, então acabei ingressando na faculdade de economia. E depois disso, tive a oportunidade também de estudar fora. Eu queria sempre ter a oportunidade de estudar fora e aprimorar meu conhecimento técnico, então acabei morando 2 anos em Nova York. Então, eu fiz o curso certificado de Portfolio Management na NYU. Então foi uma experiência muito rica, Eu fiz ela durante a graduação, então foi uma experiência muito rica, tanto de conhecimento técnico como experiência de vida. Uhum. E acabei voltando para o Brasil em busca de oportunidades no mercado financeiro, efetivamente para começar a trabalhar. E a primeira oportunidade que eu tive, foi como analista de equities na XP Asset e XP lá atrás. Isso a gente está falando de XP 2009. A XP tinha o EM ou seja, total de recursos sob gestão de R$1 bilhão. Uhum. Então foi uma fase muito boa, que era um time menor, um time mais enxuto, que a gente ficava ali olhando basicamente os fundos long only da casa. Então foi a primeira experiência de fato que eu tive no mercado financeiro. Ela foi uma experiência muito boa, mas eu também queria, eu acho que você está no período, acaba de se formar na faculdade, você quer ter experiência também em outras áreas que não são mercado. Então acabou que eu queria ter um pouco da experiência corporativa. Então aceitei um cargo de analista na tesouraria da BR Malls, basicamente fazia zeragem de caixa, olhava o perfil de dívida, coordenava todo esse relacionamento com os bancos, fazia os hedges cambiais. Então foi uma experiência legal, gostei bastante, uma excelente casa, só que eu senti muita falta do mercado de capitais. Então eu vi que a dinâmica, porque o mercado é uma coisa muito curiosa, se você acha que você está certo, você está errado. Cada dia sai um fato novo, uma coisa nova. Então, para pessoas que gostam de estudar, entender as coisas no detalhe, se aprofundar, é uma carreira que sempre vai te trazer novos desafios. A gente vê muito isso tanto com gestores renovados e tanto com gestores novos. Eu acho que a gente está num ponto de reflexão bem importante na indústria como um todo. Se a gente for observar, a gente está olhando um financial deepening grande, que é isso, pessoas saindo daqueles grandes bancos, investindo diretamente seus recursos, pessoas procurando oportunidades de investimento, diversificando suas carteiras. Então isso traz uma excelente oportunidade para o mercado de capitais. Então, sentindo saudade dessa dinâmica, voltando para a historinha, eu acabei aceitando entrar no BTG Pactual. Fiquei um breve período na área de... Você no BTG antigamente você entrava pelo back-office, então você tinha que ficar ali de 6 meses a 1 ano no back-office, faz parte um pouco da parte da cultura deles, e depois você acaba indo para o front office. Então foi até uma história engraçada que eu tinha na cabeça, quero ser um cara de ações. Tinha trabalhado com ações, então eu quero equities, eu quero ações, eu quero trabalhar com ações. Só que eu vi que no BTG a renda fixa era um universo gigante. Ainda mais quando a gente fala não só no universo brasileiro, que é até bem desenvolvido para padrões de mercado emergente, assim como lá fora. Lá fora você tem um universo de possibilidades, um universo de alocações, que era uma casa, como fazia uma grade de produtos bem extensa, tinha sempre a oportunidade de você estar olhando diversos mercados, e eu acabei gostando muito da renda fixa. Então acabei aceitando, acabei fazendo um processo interno e entrei para o time de renda fixa / crédito. Então, comecei olhando como analista, como eu já tinha uma experiência de análise, eu comecei olhando, até para deixar um pouco mais claro, no crédito a gente tem vários tipos de crédito. A gente tem um crédito com grau de investimento, que o mercado chama de high grade, a gente tem um crédito high yield,
que é um crédito um pouco mais arriscado, né? Que não necessariamente a empresa tem rating, a empresa tem balanço auditado, então assim, você olha muito mais o aspecto de garantia e tem a parte internacional. Então acabei que eu comecei olhando essa parte mais, como analista, mais na parte high yield, por já ter um background de análise, e fiquei, né, por análise ali mais ou menos uns 2, 3 anos, até que a gente teve todo o evento do Esteves, no BTG Pactual, que impactou bastante a prisão dele, né, todo aquele ruído que teve. Então o banco deu uma enxugada bem forte naquele momento. E para mim foi bom, porque abriu uma oportunidade, né? Ali eu fiz como saiu muita gente, né? Teve um move muito grande, aí eu comecei a atuar como gestor tanto dos fundos locais, né, seja os fundos mais líquidos, os fundos mais ilíquidos, junto com o hedge urbano na época, e também a parte offshore, que então, gente já fazia desde lá de trás. Então aquele momento de uma crise ali na empresa surgiu como uma oportunidade para você de crescimento, né? Eu olho muito isso, né? Eu gosto de olhar para lugares que você tem um capital humano muito bom, né? Porque eu acho que pessoas boas vão gerar melhores ideias e vão gerar um conhecimento maior, né? É aquela coisa, né? Você nunca quer ser... Eu prefiro ser o pior dos melhores do que ser o melhor do pior. Exato. Né? Eu acho que é uma analogia muito boa, mas eu acho que você tem que sempre mirar os melhores. Né? Você se esforça diariamente, você vai errar e vai acertar. Sorte, você tem que acertar mais do que errar no nosso trabalho, né? Você tem que gerar retorno sobre o capital para aquele investidor daquele determinado ativo. Mas o importante eu acho que é sempre você trabalhar e tentar melhorar com pessoas boas, né? Então, como que eu enxergava naquele momento? O BTG é um capital humano excelente. Então, eu falei, eu vou estar aqui, diminuiu, eu vou aproveitar isso como oportunidade de crescimento, né? E depois o mercado, o mercado de renda fixa deslanchou, né? Se você olhar, por exemplo, captação do mercado de capitais para títulos de renda fixa 17, 18, 19, foi uma avalanche, né? Porque os juros estavam muito atrativos, né? Você teve um pouco de incentivo, então eu acho que isso foi um contexto legal. Mas só que eu também tinha vontade, né? Agora chegando na AF aqui, que é onde eu estou hoje, eu sempre tive vontade de ser protagonista, né? Porque você estar dentro do banco, acaba que você entra dentro daquele ambiente, né? E que você não consegue ter tanto destaque, você não consegue ter tanta exposição. Enfim, eu queria ter um pouco essa experiência, um pouco mais de empreendedor também, estando numa gestora e estando responsável por ela. Né? Então, eu acabei citando desafios de vir aqui para a F, né? Não gosto de falar que foi azar, gosto de falar que foi falta de sorte. Cheguei aqui uma semana antes do Covid e a gente viu o que aconteceu no mercado. Né? Então, foi uma experiência ótima, né? Assim, com aprendizado mesmo, né? Mas agora a gente já está recuperando bem, a parte de renda fixa já está captando de uma maneira forte, as taxas estão atrativas, acabou que o Covid trouxe os juros muito para baixo, então a indústria de renda fixa como um todo foi meio com um patinho feio. Né? Se falava muito em multimercado, se falava muito de bolsa, juros a 2 eternamente, né? Você escutou isso, e a gente viu que o Brasil nunca deixa de nos surpreender. Né? Então hoje nós temos aí Selic, estamos discutindo se Selic vai ser 8 ou 10 para o final do ano, então isso traz uma atratividade grande para a renda fixa. Mas o importante, né, é que a gente olha, né, até no desenvolvimento da gestora, a gente não olha só ter um produto ou 2 produtos cores, é você aumentar a gama de produtos para você poder dar mais opções aos seus investidores de poder diversificar o seu patrimônio. Né? Então a gente vem investindo bastante na gestão de wealth management, por exemplo. Fizemos um fundo offshore já há um ano, que já subiu em boa parte das plataformas, que é mais uma maneira dos investidores locais diversificarem seu patrimônio, e ainda tem os fundos de renda fixa tradicionais de crédito, que a gente também mira bastante isso. Então, eu acho que é um mercado que está só crescendo, né? Se você fizer até um paralelo com o tanto de recursos que poderia sair da poupança para o mercado de capitais, eu acho que a gente ainda está no início de uma longa esteira de 10, 20 anos. Então, de uma maneira breve, mais ou menos essa é a minha história profissional. Não, legal demais, legal demais. E hoje você falou que você está responsável por 3 dos principais fundos lá, né? Que são os fundos de renda fixa, que até acho que são os mais tradicionais da AF, né? Sempre foram os maiores e tudo mais. E hoje também está responsável por toda a gestora como um todo, certo? Quais são esses outros fundos que tem lá também? Então, você comentou do offshore e tudo mais? Não, isso. A gente tem, né, basicamente, tem o Fundo Gerais, que é um fundo de crédito com prazo de cotização de D0, D1, ou seja, você pediu dinheiro hoje, você resgata no dia seguinte,
que é basicamente um dinheiro para você gerir a sua liquidez melhor. Né? Se você compara a rentabilidade dessa indústria ao longo do tempo contra um CDB ou um próprio LCA que é isenta ao longo do tempo, você tem um retorno sobre capital maior. Né? Então a gente tem esse Gerais, que é um fundo bem representativo, a gente tem o Gerais 30, que é um fundo semelhante, só que com o prazo de cotização de 30 dias. Ou seja, se você pedir o recurso hoje, você daqui a 30 dias recebe o recurso. Então, por ter uma cotização maior, a gente pode, né, ter uma carteira com uma proporção de caixa menor. Né? Se a gente for olhar, por exemplo, nossos mandatos de liquidez, né, a gente trabalha com caixa ao redor de 25% a 40% e os outros ativos de crédito que vão compor um retorno ali que vai mirar CDI mais 1, CDI mais 1,5, dependendo da janela. Né? E no Gerais 30, como a gente já consegue ter, por exemplo, de 5% a 10% de caixa, a gente já consegue também entregar um retorno melhor, porque a parte de caixa acaba onerando um pouco do seu retorno. Né? Então a gente observou, né, agora um desenvolvimento, um pipeline, um desenvolvimento muito grande ao longo desse ano, com juros voltando. Né? Eu acredito que vai ter um fluxo migratório grande. Né? Então são estratégias que fazem todo sentido, né? Porque pensa, né, uma coisa, né, Henrique, assim, você chegou e olhou quer olhar uma emissão privada de uma empresa XPTO. Né? Você tem que olhar a capacidade de pagamento daquela empresa, você tem que olhar o rating daquela empresa, mas essa taxa dessa determinada captação, ela está melhor ou pior, né, do que o comparado do mercado. Então, isso eu acho muito importante você delegar sempre para gestores profissionais. Eu acho que uma parte da carteira você pode ter investimento direto, mas eu acho que é bom pegar uma parte dessa carteira e delegar para gestores profissionais que vão estar utilizando tanto o mercado primário, né, tanto como o mercado secundário, né, trade de uma maneira geral, para você alocar a sua carteira da melhor maneira possível. Então a gente fica na parte local de crédito, né, em ambos mandatos, os papéis são os mesmos, só que muda basicamente a concentração em caixa, como eu comentei. A gente consegue calibrar isso olhando oportunidade no mercado. Por exemplo, só para te dar um exemplo, a gente está olhando 40 emissões no pipeline agora de dívida. Legal. De empresas de todos os tipos de setor, desde a Eldorado, que é a empresa de papel e celulose, até a Energisa, né, que é super conhecida. Então a gente tem uma oportunidade de diversificação também em ativos muito grande que acaba beneficiando o investidor. E eu acho que também nesse paralelo, né, em termos de diversificação do bolso de alocação, a gente tem também, começamos o fundo que se chama F Global Bonds, que é um fundo de bonds, ou seja, ele vai comprar títulos corporativos de bancos e empresas lá fora. Né? Então, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que a gente consegue sair do risco Brasil. Eu consigo alocar em outros países que não só créditos brasileiros. Né? Até que a carteira vem gerada em torno com 30% a 40% de créditos brasileiros, mas a gente tem créditos colombianos, mexicanos, Latam. A gente também pode eventualmente fazer outra empresa de outra região, caso a gente tenha uma sinergia boa. E a grande vantagem disso é que você consegue migrar da história do Brasil quando ela zera, você consegue migrar para uma outra história de tanto macro, né, quanto uma história de crédito individualizada e te dá um pool maior de emissões, né? Então, se você olha, por exemplo, o tamanho do universo, né, a gente está falando do universo muito maior, de bilhões de dólares. É 10 vezes maior. A gente está falando do mercado de 200 bi, que é muito de dólar, que é muito maior do que o nosso mercado local. Então, além de ter uma liquidez maior, você tem um número de players que opera maior, então você consegue diversificar. E o produto está indo super bem, assim, e a grande vantagem é que você consegue ter um prazo de cotização menor. Por exemplo, nesse fundo, o prazo de cotização é 15 dias, e a gente vem entregando aí acima de CDI mais 2 desde que começou o fundo. Que foi quando? Foi em 15 de agosto. Legal. Então a gente consegue dar, né? Então, né, só entrando na cabeça que eu venho olhando ali para a gestora, a gente tem esses 3 fundos de renda fixa, né? Então a gente completou a grade, a gente deve lançar em breve um multimercado de crédito, que é basicamente um crédito para a gente operar outras coisas que vai olhar um retorno já de CDI mais 4. Já é um outro nível de rentabilidade, também um outro nível de volatilidade também. Com certeza. Vai sacudir bem mais do que um fundo mais plain vanilla, como o Gerais, por exemplo. E trazer produtos, né? E também olha a caixinha do Wealth Management, que são os multimercados. Então lá, né, a gente tem um time, a gente olha não só renda fixa, crédito privado, mas olha câmbio, olha juros americanos, olha bolsa da maneira geral, proteções ou não. Então são mandatos mais flexíveis, dado o perfil de cada investidor que a gente tem lá. Então é basicamente isso que a gente está fazendo. E eu vejo um universo de crescimento muito grande, né? E até o desenvolvimento de gestoras independentes, né? Se a gente olhar boa parte das gestoras independentes do mundo, que operam bem global,
uma parte delas não estão sediadas em Nova York ou Londres. Né? Por exemplo, a gente está aqui em BH e eu consigo acessar tudo através da digitalização de uma maneira muito mais fácil do que a gente conseguia antes. Então, assim, então você pode ver que o próprio Buffett está em uma... Então, ele não está nesses grandes centros, né? Então, a gente consegue ver isso de uma maneira bem positiva. E estou bem animado para a perspectiva que a gente vai ter, apesar de eleição, apesar de fiscal, etc., que a gente pode até entrar no detalhe pouco depois. O cenário do Brasil não está muito fácil, mas eu acho que com juros a 8, né? Você pega mais ou menos um crédito privado hoje, institucional, está girando um retorno de CDI mais 1,5. Né? Se a gente olha essa indústria, né? Vamos supor que tem os juros terminais de 8,5%. 8,5% mais 1,5%, a gente vai ter 10% de retorno pré-fixado para títulos de renda fixa com grau de investimento. Então, é uma simetria de risco e retorno muito positiva. Né? Às vezes você enxerga um retorno na bolsa, né, de juros real mais uma taxa, então você tem uma volatilidade muito maior atrelada a isso. Né? Você olha a volatilidade da renda fixa, é 1 a 2%. Então, eu acho que tem uma simetria muito positiva para a indústria como um todo e para a classe. Não, legal. E a gente vai falar um pouco sobre isso também, de cenário, deixar mais um pouquinho para o final. Queria saber um pouco como que é o dia a dia lá dentro da gestora, né? Como que está distribuída essas atividades, o trabalho lá dentro, os analistas, o que eles ficam responsáveis, como que funciona lá? Claro, dentro da gestora também, esqueci de comentar, a gente tem um fundo de ações que é gerido pelo Sariba, a gente tem um fundo quantitativo também, que é gerido pelo André, e o dia a dia, basicamente, a gente tem que ser muito curioso para trabalhar no mercado de novo, né? Você tem que ler bastante, estar mais informado, estar bem informado e é muito importante a maneira como você gera o seu tempo, né? O que eu dou de dica, né? Às vezes você tem que olhar uma tese, vamos supor, a minha tese, vou dar um exemplo aqui para você, estagflação no mundo, ou seja, vai ter uma inflação mais alta e crescimento econômico mais baixo. Tá? Dentro desse cenário, vamos supor que eu dei uma probabilidade para aquele cenário. Como que é o meu posicionamento dentro deste cenário? Né? Então, você tem que escolher os melhores veículos, os melhores posicionamentos. Então, o dia a dia, basicamente, você vai acordar, vai ler jornal. Eu gosto de ler sempre, por exemplo, Financial Times, Wall Street Journal diariamente, até para fazer offshore, o Valor, Estadão. E a gente lê a parte do noticiário local, discute com o time antes do mercado abrir. Conversa bastante para ver o que todo mundo achou, como é que se está todo mundo na mesma página ou não. Acaba que a conversa é bem dinâmica ao longo do dia, né? Então a gente vai acompanhar o mercado. Então a gente tem, por exemplo de renda fixa, né? Tem eu como gestor, a gente tem um trader, por exemplo, que é o Maurício, que olha mais a parte de trade junto com o Bruno, e a gente tem um time de analistas focados ali em olhar a empresa. Então, quando eu comecei lá, por exemplo, no BTG, você fica direcionado, eu vou olhar 3, 4 setores dentro daquela gestora que dá um universo de cobertura de 60 empresas, por exemplo. Nosso universo de cobertura é bem grande, são mais de 300 empresas que a gente cobre hoje na parte de análise. Que não são só empresas da Bolsa, né? São empresas de capital fechado também. Capital fechado também, empresas também que não são listadas, por exemplo, muitos players de saneamento, por exemplo, grandes como BRK, Egea, Iguá, eles não são listados hoje no mercado, mas eles acessam bastante o mercado de dívida, né? Assim como o próprio Algar Telecom aqui também de Minas Gerais. Então a gente os analistas ficam olhando, né? Então basicamente vão conversar com as empresas, fazer modelagem, ver fluxo de caixa daquela empresa, como estão as métricas de crédito, solvência, liquidez, e a gente baseado nisso, olha, essa empresa faz jus, assim, o mercado, como está avaliando essa empresa, a dívida dessa empresa, como é que é a expectativa dela. Então, esse é um trabalho, né, muito mais exploratório, vamos dizer assim, dos analistas. Né? E o meu papel ali como gestor, junto com o time sempre, é conversar e ver qual os melhores setores daquele determinado momento, quais são as melhores emissões. Né? Então, a gente faz reuniões diárias, né, para discutir esse estilo de ajuste. Então, é um dia bem dinâmico, né? Você acompanha o mercado, também tem reuniões para ver o seu direcionamento de posição. Então, acho que é muito legal, é muito dinâmico, vamos dizer assim, né? Então, acho que é bem importante esse ponto. Não, legal. E como que funciona na prática, assim, uma análise de crédito? Porque você comentou que vocês analisam as empresas, a capacidade de pagamento dela e tudo mais, e a gente sabe que, pelo menos eu tenho mais familiaridade com o universo de ações. Então, até comenta aqui de vez em quando nos vídeos do canal como que a gente analisa uma empresa. Então, analisar o setor, o mercado, concorrência, vantagens competitivas, porque afinal você está se tornando sócio da empresa, né? Perfeito. Quais são as principais diferenças quando você está analisando uma empresa pensando a respeito de dívida, né? A respeito da dívida em comparação com você, de fato, querer comprar uma ação ali? É bem parecido.
tá? E as pessoas acham que é bem diferente, mas não é, né? Vou tentar explicar isso de uma maneira bem, bem didática. Você, quando vai olhar uma empresa, você tem, basicamente, como eu gosto de olhar, a gente gosta de olhar, você olha de top down, você olha de cima para baixo, né? Você olha, qual a geografia que aquela empresa está inserida? Ela é boa ou não é? Qual o setor que aquela empresa está inserida? Qual o market share daquela empresa dentro daquele determinado setor? Qual o pricing power, ou seja, qual a capacidade de repassar preços que aquela empresa tem? Ela é líder tecnológica ou não é? Então você tem todos esses filtros qualitativos dentro da sua análise. Depois você desce, vamos olhar a empresa. Então basicamente você tem, que eu gosto de falar, você tem 3 pontos que são muito importantes para você olhar numa empresa. O balanço patrimonial, que é basicamente a abertura dos ativos e passivos dela, que eu gosto de brincar que é a foto. Como é que está a foto daquela empresa que ele está no momento? Onde estão alocados os ativos, onde estão alocados os passivos e o que você pode fazer para analisar isso, ou seja, pontos sensíveis ou não, né? Então a gente olha muito demonstração contábil para entender alguns pontos mais sensíveis de determinadas empresas, né? Aí depois no segundo aspecto seria a demonstração, o DRE, né? Demonstração de resultados de exercício, que você olha basicamente o resultado, que eu gosto de falar que é o filme. Né? Você vê como que aquela foto evoluiu ao longo do tempo. Então você está olhando o filme daquela determinada empresa, você vê, aquela empresa foi lucrativa ou não, aqueles determinados anos foram melhores do que outros, por quê? Né? Como que a empresa geriu o capital dela, a estrutura de capital. Então você consegue ter vários pontos ali. Essa empresa opera com alavancagem alta ou não, ela gera muito caixa ou não, uma empresa que está em crescimento tecnológico, então ela está investindo muito, não dá tanto resultado. Então é muito importante olhar, e o fluxo de caixa, né? Então, quando você olha, por exemplo, pelo aspecto de equity, né, tem uma análise que você olha qual é o dividendo, qual é o retorno que eu vou ter anualizado livre para o acionista ao final daquele período, né? Você desconta esse fluxo esperado para frente e você chega no valor justo para ação. Só que nós, credores, né, quando olhamos renda fixa, né, a gente está uma escala acima, né? A gente está no fluxo de caixa operacional, que é a despesa financeira que aquela empresa vai pagar, que vai nos honrar. Né? E o fluxo de amortização depois do fluxo de caixa de investimento. Então a gente fica sênior, né, ao acionista. Mas como você pode ver, Stuart, assim, a gente está falando mesmo viés de análise. Você vê, aí você faz a projeção. Como que eu espero que essa empresa vai se comportar nos próximos 3, 4 anos? Ela vai aumentar a margem dela ou não vai? Né? Então são comitês bem profundos, bem ricos, né? Que a gente discute o modelo na crave e vê a diferença do equity, ver quanto que o mercado está com expectativa de retorno para aquela empresa, qual o preço esperado para aquela determinada ação. E eu concordo, eu acho que o mercado vai surpreender para cima ou para baixo, né? Que eu gosto de brincar que o que está no preço é a expectativa atual. Né? Se a tua expectativa é mais positiva, isso que vai fazer a ação convergir para esse teu preço. Se você acha que é mais negativa, pode ser uma possibilidade de fazer uma operação vendida, né? Se achar que essa ação vai cair. Na dívida, a gente olha muito a capacidade de pagamento. A capacidade de pagamento dessa empresa é muito boa. Comparando com as outras empresas que a gente tem na nossa carteira, a capacidade de pagamento dela é melhor ou pior? Ela está mais defendida ou não? E você começa a montar portfólio mesmo. Né? Eu quero ter um percentual de exportadora, exemplo, Klabin, alguma produtora de celulose, para ter um pouco de receita em reais e defender meu portfólio, momentos mais desafiadores do Brasil. Eu acho que agora a gente pode ficar em papéis mais cíclicos. Então, eu acho que até isso vem ajudando muito o mercado. Acho que tanto a parte de ações quanto o número de empresas que vem acessando o mercado de capitais. Né? Se você for olhar o número de empresas que acessam o mercado de capitais, só dão uma diversidade de alocação muito maior. E, possivelmente, aquela empresa que acessou o mercado de equity vai também acessar o mercado de capitais na parte de dívida para fazer rebentos. Então, você consegue ter uma pulverização de setor muito grande que a gente já vem observando também. Então, mas a análise é bem parecida, você só fica um grau acima no fluxo de caixa da empresa. Legal. Não, faz muito sentido, porque afinal, quando você está comprando uma ação, você está se tornando sócio daquela empresa, você tem que ver o fluxo de caixa que ela vai ter livre para o acionista ou livre para, de fato, distribuir dividendo ou reinvestir, mas quando você é um credor, você não está preocupado com isso, você está preocupado se ela tem capacidade operacional de pagar os juros e depois a amortização. Isso, mas tem um ponto também que quando você vai olhar um mercado mais envolvido, por exemplo, você olha o mercado offshore, né, que você tem títulos mais longos, de 10, 20, 30 anos. Por exemplo, a Petrobras ela tem uma curva de títulos emitidos em dólar
desde 2023 até 2115, papéis de 100 anos. Então você tem um viés de análise até nesse mercado bem parecido com o de equity, né? Porque você não tem como você saber qual é a capacidade de pagamento da Petrobras daqui a 100 anos, né? Eu acho que ninguém tem essa resposta. Sabe nem se vai ser petróleo, que se vai ser a fonte energética, né? Com toda essa questão SG. Mas assim, eu acho que eu tenho um pouco mais desse viés de equity, você achar que a expectativa daquela empresa vai melhorar, né? Então, porque quanto maior o prazo daquele determinado título, ou seja, que o pessoal chama de prazo médio ou duration, maior é a sensibilidade do preço dada uma variação da taxa daquele papel. Exato. Né? Então, se você tem um viés positivo, para aquela por exemplo, tem um viés positivo para a Suzano, eu posso alocar tantos títulos mais longos que eu vou ter um ganho de capital maior do que se eu tivesse papel curto. Então, eu acho que o mercado brasileiro ainda, quando a gente olha em termos de prazo médio dos títulos, é em torno de 5, 7, 10 anos, mas a gente está vendo, por exemplo, algumas emissões, principalmente incentivadas, com prazos maiores. Então já entra bem uma dinâmica, tanto do custo de oportunidade que você acha da taxa atual, quanto da sua expectativa daquela empresa, né, superar e olhar, né? Porque para prazos muito longos, né, eu acho que a capacidade de pagamento é importante, mas acho que tem muita questão de expectativa que acaba até conversando bastante com o mercado de equities, né? Então você vê, por exemplo, agora com esse medo que a gente observou da China, da Evergrande, a gente viu o título, por exemplo, o título brasileiro caiu 13% em um mês. Um bonde brasileiro. Por isso que a gente tem um mandato com gestores profissionais, a gente faz proteção, seja de trás americanas, em ETFs de crédito de renda fixa global, para mitigar, né, fazendo como o global, acho que é bom comentar isso, não é um fundo que só compra, a gente também faz muito ativo na parte de proteção. E por isso que a gente vem trazendo para a grade de produtos da gestora produtos mais flexíveis para trazer esse benefício de poder se defender momentos que não tem tanto prêmio na mesa e também alocar mais capital no momento que tem um prêmio mais significativo. Então, a nossa vida não é fácil, mas a gente tenta sempre fazer a melhor decisão olhando o cenário que a gente está enxergando. Não, show de bola. E puxando um pouco sobre a pandemia, né, que passou, você comentou que você entrou lá no momento de falta de sorte, que foi logo antes de explodir, tudo despencar e tudo mais. Como que foi esse momento lá? O que aconteceu? E até contextualizar um pouquinho para a galera que está assistindo sobre por que títulos de renda fixa caíram também? Por que os fundos de renda fixa sofreram tanto, mas não era renda fixa? Explica um pouquinho disso para a gente. Então, a renda fixa, ela é fixa de fato quando você compra um papel no dia de emissão dele, ou no preço de compra, na taxa que você comprou, e você carrega ele até o vencimento. Então, como eu expliquei, né, assim, se você tiver qualquer variação de taxa para cima ou para baixo, você afeta o preço marcado a mercado. Né? Então, os fundos, por exemplo, de renda fixa são marcados a mercado, estava no maior aumento de certeza, acho que dos últimos 100 anos. Né? Tanto no aspecto sanitário quanto no aspecto econômico. Ninguém sabia o que ia acontecer. Então, a gente viu um movimento de fuga por liquidez. Tudo que eu puder vender aqui para ter liquidez... Eu não sei se eu vou ter emprego amanhã, não sei se eu vou se vou ter algum problema de saúde, se alguém vai ter alguma infelicidade na minha família. Então, você vende tudo que tem, vende tudo, bota tudo em caixa, vamos ver o que vai acontecer. Então, foi isso que aconteceu em todas as classes de ativo, né? A gente viu, por exemplo, o mercado brasileiro, por exemplo, que negocia, que nem eu falei, CDI mais 1,5 foi para CDI mais 4. Você vê o mercado offshore, alguns títulos foram para CDI mais 15. Então, todo mundo vendeu tudo, não interessa o preço e vamos ver o que acontece, né? Só que... E foi bem rápido, né? Essa queda, ela foi de uma maneira bem abrupta, né? Então, o que a gente fez ali foi gerar... Muito importante a gestão de liquidez, né? Então, você... Dentro do teu mandato, eu estou no mais líquido possível que eu posso ter, né? Mas também gerou muita oportunidade, né? Por exemplo, você viu títulos, por exemplo, do Itaú para vencer um ano, pagando dólar mais 7%. Quando os juros era baixíssimo aqui no Brasil. Aqui no Brasil você viu debêntures de excelentes empresas, por exemplo, Equatorial Localiza negociando CDI mais 4, CDI mais 4,5. Então quem estava com liquidez naquele momento pôde aproveitar a ganha. Só que o que a gente observou na indústria de fundo, o mesmo movimento que a gente observou nos ativos, né? As pessoas resgataram daqueles determinados investimentos e depois foram recompondo, né? Até que teve uma mudança boa, né? Muita gente tinha renda fixa, acabou indo para o mercado de ações, multimercado, dos juros mais baixos. Então foi uma loucura, né? Resumindo a maneira, como é que foi o Covid? Foi uma loucura,
Mas eu fico muito feliz hoje, né, de ver que a vacinação está andando, podemos escolher as vacinas que nós temos, né? Então a gente, acho que acredito, né, espero que vamos virar a página e vamos ver como é que vai se contextualizar melhor, mas essa situação do Covid, como é que vai ser essa volta de pandemia, né? A gente vê alguns choques aí de algumas cadeias produtivas fortes, então, mas eu estou muito animado com o cenário de uma maneira geral, né? Assim, se for ver, comparar, né, da pandemia para hoje, a gente já consegue enxergar, né? A gente não conseguia nem ver a luz no fim do túnel, agora já começa em maio, agosto, já começava a ver alguma luzinha e depois a gente foi abrindo esse caminho. Então, acho que é um pouco isso que a gente fez e focou na gestão de liquidez, manter a estratégia viva, né? Sobreviver e aproveitou algumas oportunidades também, né? Assim, sempre fazendo a gestão do portfólio de uma maneira forte. E agora a gente já observa uma captação na indústria, então acaba que a barra ganha agora está até do lado das empresas, consegue emitir com taxas mais baratas dívidas, né? Assim como a gente observou no movimento de follow-on e IPOs da Bolsa, que empresas conseguiram emitir um volume de equity com um valuation bem interessante para eles, né? Então, acho que agora a gente está num outro cenário, né, que juros um pouco mais altos, etc. Então, a gente consegue ver uma maneira um pouco mais clara o que vai se desenhar para frente. Não, legal. E como que vocês fizeram na prática, assim, justamente essa gestão de liquidez, né? Porque você tem um cenário que os preços estão sendo marcados a mercado e caindo muito todos os títulos, principalmente os pré-fixados ou que tem algum componente pré-fixado também, os clientes resgatando, então você precisa vender aquele título no prejuízo para, de fato, pagar aquele dinheiro do cliente, mas ao mesmo tempo tem muita oportunidade no mercado, títulos com taxas muito maiores. Como conciliar esses dois movimentos aí? O que a gente fez primeiro momento, deixar a carteira mais enxuta no número de empresas que a gente investe, né, para a gente conseguir acompanhar os casos e histórias que não dependessem tanto de atividade econômica. Né? Foi o movimento que a gente fez. Por exemplo, uma empresa, a CEMIG, distribuidora de energia, ela tem basicamente um monopólio na distribuição de energia daquela determinada região. Né? Vai aumentar a inadimplência, ela pode ter uma receita pior? Pode. Mas ela tem um share de mercado que não vai ser, né, não vai ser desrompido, vamos dizer assim, disruptado. Então, é muito importante a gente olhar, né, e deixamos a carteira mais enxuta e focamos na liquidez mais alta. Também, a partir do momento que a gente começou a ver que a água já começou a cair de resgates e aplicações, a gente voltou a alocar em papéis que a gente via excelente oportunidade, que ficavam defasados. Né? Então, a gente fez uma gestão bem ativa. Né? A gente vendeu alguns papéis que a gente enxergava não tanto prêmio, né, e que tinha um cenário um pouco mais dúbio. Infelizmente, né? Porque acho que todo investidor que mergulhou no mercado de renda fixa naquele momento fez excelente alocação de capital. Assim como o investidor também que tinha liquidez no mercado de equity. Né? Então, acho que é por isso que é importante até, na ótica do investidor, você ter uma carteira diversificada. Que em momentos que alguma classe está mais desafiadora, você consegue rebalancear, você consegue direcionar o seu capital para uma outra classe. Né? A gente faz isso na gestão de fundos no multimercado, mas assim, é muito importante, por isso, ter uma grade bem diversificada. Mas, e foi muito desafiador, assim, você tinha que vender papel, não tinha liquidez. A gente observou também as tesourarias de banco muito ativas, né? Os bancos estavam com muita liquidez na época, então eles conseguiram dar muita profundidade para papel. Porque ele falou, cara, se eu consigo comprar aqui a debênture da Localiza CDI mais 4, por que eu vou dar crédito para uma empresa XPTO? E eu acho que o auxílio emergencial do governo também, tanto na parte de crédito para pequenas e médias empresas, assim como dar sustentação para os bancos no momento de liquidez, foi muito importante também. Né? Então, acho que isso é uma coisa que também que minimizou muito a volatilidade do mercado. Como vai ter, assim, se você comparar o mercado local com o mercado internacional, a volatilidade foi muito maior, por ser um mercado mais líquido. Mas os bancos conseguiram dar uma profundidade muito grande e isso deu uma sustentação muito forte para o mercado. E isso foi até bom, né? Se olhando agora o copo meio cheio, que você aumentou muito o número de players dentro do mercado de renda fixa. Acho que não só as pessoas físicas olhando emissões diretas via plataformas, mas também a gestão de fundos de investimento, produtos mais completos, olhando uma meta de retorno maior. Então a gente tem, olhando para frente, agora o mercado está mais forte ainda para a próxima janela. Né? E bateram na madeira aqui, né? Assim, espero que não aconteça nada, né, nos próximos 3, 4 anos, porque geralmente crises são, né, a cada 10 anos, teve 2008, né, teve Covid 2020,
Espero que a próxima, eu acredito, né, que vai ser uma coisa muito mais para frente. Então, só que tem que saber escolher, né, criativo, aquele determinado setor. Como eu falei, isso é muito importante. Eu acho que o mercado, né, que a gente observou, né, que tudo caiu e tudo subiu. E agora o aspecto qualitativo ele vai ser muito importante, assim como era lá atrás. Vocês têm que escolher aquela determinada empresa, aquele determinado setor que vai outperformar, dado esse cenário que a gente está enxergando aqui. Então, isso é muito importante, né? Mas demanda muito trabalho de pesquisa, de educação financeira mesmo. Pô, você analisar uma empresa não é uma tarefa fácil. Não é fácil. Tipo, melhorou muito. Acho que vocês até ajudam muito com isso, dando informação para os investidores, mas eu acho que está num caminho longo ainda, né? A tecnologia ajuda muito também. Então, acho que, comparando quando eu comecei no mercado lá atrás, começar hoje... Pô, se você quer, gosta e quer olhar, você tem muita informação para você aprender. Mas eu queria aprender como é que eu faço... Muito mais acessível. Muito mais acessível. Eu quero ver uma estratégia de opção, exemplo. Eu quero ver uma estratégia de opção de borboleta, exemplo. Pô, eu tinha que entrar no livro na minha época, procurar um livro de opção, olhar qual a estratégia do Butterfly, como é que eu faço isso. Hoje, se você botar no Google Butterfly Option Strategy, acho que você vai ver... Tem 30 artigos diferentes. 30 artigos diferentes e 100 sites mostrando como é que você faz isso. Então, acho que tem muita educação, muita informação livre, que eu acho que isso é muito importante. Completamente. E o que vocês aprenderam durante a crise, a pandemia, assim? Eu acho que manter sempre sua filosofia de investimento bem rígida, né? Ou seja, coisas que eu gosto de olhar muito, por exemplo. O tamanho, por exemplo, um exemplo bom, o tamanho das suas posições dentro do seu determinado fundo, seu nível de diversificação, prazo médio da carteira. Eu acho que a gente ficou muito mais disciplinado hoje, olhando até a volta do mercado, comparativamente com o que a gente era em 2018 e 2019. Eu acho que os gestores, eu tenho humildade para falar isso, eu acho que todos, se você for conversar, tanto de equities quanto de renda fixa, aprenderam muito durante a pandemia, né? E a gente fez excelentes alocações. Assim, quem tinha estômago, quem tinha liquidez para fazer alocação, se beneficiou, né? Então é sempre bom ter um percentual do recurso, por exemplo, em fundos com liquidez menor, porque você consegue eventualmente desfazer, né? Por exemplo, é muito ruim, por exemplo, você vender um título naquele seu pior momento. Só que você pode ter uma outra oportunidade melhor de alocação também, né? Então, aquele ativo também dentro do perfil é uma alocação boa. Às vezes não necessariamente você vender no prejuízo assim é um mau negócio. Dando um exemplo aqui, durante a pandemia, eu tinha caixa na minha carteira, mas foi caindo e eu comecei a aproveitar as oportunidades. Chegou um momento que eu não tinha mais caixa para aproveitar tanta oportunidade. O que eu fiz? Eu vendi, por exemplo, uma parcela da minha carteira de fundos imobiliários que tinham caído menos para alocar naquelas ações que tinham caído mais, justamente para fazer esse rebalanceamento também, né? Então, às vezes, não necessariamente vender no prejuízo é um mau negócio. E eu acho que fica também, concordo, e que fica de aprendizado também, que você não tem que vender... Sim, é difícil falar porque acho que foi uma crise sanitária, diferente um pouco da crise de 2008, foi mais focado no mercado imobiliário americano. Mas você tem que sempre manter o percentual nas suas classes, dado o seu perfil de risco, bem fixos, né? Que você fez, assim, o fundo imobiliário tá bom, mas tem que rebalancear minha parte de equity aqui que eu tô tomando um calor grande. Né? E eu olho muito isso, por exemplo, hoje, por exemplo, tem um cenário de destino um pouco mais desafiador, etc. Eu fico muito mais leve de risco. Porque se tiver uma reprecificação dos ativos, eu tenho um poder de fogo, uma barganha para poder alocar em momentos mais desafiadores. Né? Então, você fica dentro do portfólio fazendo isso. Né? Por exemplo, eu vou navegar com nível de caixa menor, em momento que eu acho que tem um fechamento. Então, a gente foi para níveis de caixa menores do que a gente costumava fazer, porque tinha muita oportunidade de mercado. Então, acaba, por exemplo, no fundo gerais, que você trabalha mais ou menos com... A gente entrou na crise com 45% de caixa. Entrou um saldo de caixa grande. Então a gente saiu da crise com mais ou menos 20% de caixa, porque tinha muita oportunidade olhando no mercado. Então a gente faz isso dentro dos nossos mandatos, né? Representando cada mandato, a gente faz essa gestão de uma maneira bem ativa, assim como as pessoas físicas fazem, né? Assim, e tem muita oportunidade. Então, por isso até que a gente quer trazer, né? Eu acho que todos os gestores vão fazer, né? Trazer produtos mais flexíveis para que você consiga transitar em momentos que você tem mais desafio. Né? E eu acho que isso é muito importante e gera muito valor para os investidores de maneira geral. Então, né, as pessoas vão perder um pouco de medo, né? Porque é engraçado, às vezes as pessoas não têm medo de investir no mercado de ações, por exemplo, mas tem medo de comprar uma debenture de uma empresa AAA, que é o maior grau de rate que existe. E não faz muito sentido, como eu expliquei, a debenture vai receber antes da ação.
né? Eu acho que tem toda a questão da liquidez que vem melhorando muito, né? E eu acho que esse mercado está só começando. Eu acho que para ter uma profundidade grande, dado o dinamismo da economia brasileira, é muito grande. Torcer para o político ajudar, né? Eu acho que nós e nunca ajuda, né? Você tem sempre algum news flow negativo, enfim, a questão fiscal é muito importante. Então, se Brasília não atrapalhar, eu acho que o mercado tem muito a crescer. Muito a desenvolver. Não, com certeza. E aproveitando esse gancho que você falou de cenário, de política e tudo mais, como que vocês estão para os próximos meses, para os próximos anos? Vocês estão otimistas, estão pessimistas? Como que vocês estão enxergando isso tudo? Então a gente está da maneira mais cautelosa, que a gente aproveitou bastante, foram os títulos atrelados à inflação. A gente ainda gosta bastante, né? Até comentar, né? No crédito privado, a gente tem 3 indexadores praticamente, né? A gente tem os títulos pré-fixados, são mínimos, tem pouco, os papéis que são CDI+, indexados ao CDI, ou um percentual do CDI, assim como um título bancário. E tem os papéis indexados a títulos de inflação, basicamente IPCA e GPM não tem quase nenhuma emissão atualmente. Então, além de escolher as empresas, a gente escolhe qual determinado indexador que a gente vai ter nas carteiras. Então, a gente tinha migrado muito alguma parte da parcela para títulos atrelados à inflação, fazendo hedge da curva pré-fixada, que basicamente o pessoal chama de comprar implícita, né? A gente acredita que a inflação iria subir. A gente se beneficiou muito nessa posição e também alguns títulos bancários tinham ficado mais defasados. Então, mas olhando o cenário para frente, é um cenário desafiador, né? O Brasil, a gente viu essa aceleração da inflação acontecendo. E o Banco Central não vai ter que se posicionar como que vai ser em relação à inflação à frente, né? A gente já vê, por exemplo, a inflação de 2023 ancorando para cima, né? Todo esse Focus ele tem um pouco de delay, né? Aquele relatório Focus do Banco Central frente ao mercado, geralmente a precificação de mercado que nós, gestores, traders, analistas olhamos, já mostra alguma inflação implícita um pouco mais acima do Focus. Então, a gente tem que ver como que o Banco Central vai se comportar, né? Se ele vai elevar... Alguns analistas de mercado têm juros a 10% para metade do ano que vem, mas eu acho que está bem ancorado ao redor de 8,5% para esse ano. Então, a gente vai ver como que ele vai se comportar nessa dinâmica inflacionária para frente, porque a gente no Brasil está um cenário meio perfeito, né? O dólar está alto, a gasolina está alta, a gente tem problemas de crise energética batendo na porta, a gente vê um repasse muito grande na parte de serviços com a atividade voltando. Então, o Brasil gosta de ter uma dinâmica inflacionária grande, então é algo que a gente ainda vem se protegendo através de papéis atrelados à inflação, né? E não fazendo prazos muito longos, porque se o risco, né, a aversão a risco aumentar muito, a gente acaba sofrendo mais na marcação ao mercado. Então, vem observando mais papéis de inflação nesse cenário mais curtos, seja crédito privado ou título público mesmo. E também vem aumentando muito a parcela CDI, porque o CDI vai ficar alto provavelmente por bastante tempo, né? Torcendo para o Brasil, né, que a gente tem uma eleição positiva, etc., no que vem, que a atividade não desacelere, né, da maneira relevante porque os juros subiram. A gente deve ter juros aí 6,5%, 8% ou 10%, que para mim é o sweet spot de crédito privado. Né? Porque você for pensar, você vai ter um retorno acima de 10% com a volatilidade baixa, você está alocando muito bem o seu capital em termos de risco, e se você tiver uma versão mais forte do mercado, você pode eventualmente fazer a troca de ativo, né, e pular num mercado melhor, que tem uma assimetria, que você enxerga a assimetria melhor. Mas eu acho bom sempre ter aquela alocação naquele determinado ativo sempre, porque senão você... É muito market time também, que você pode acabar sendo penalizado, né? Então, o cenário para frente é desafiador, com todo esse aspecto inflacionário. A gente está cauteloso, como eu disse. Assim, a gente também tem a questão eleitoral, que acho que tudo, até depois de 7 de setembro, a gente olha um mercado mais polarizado eleitoral. E acabou que essa discussão veio antes do tempo, né? Se a gente está discutindo a eleição aqui, mais de um ano antes da eleição. Então, assim... Cara, tá muito antecipado e ninguém sabe o que vai acontecer, né? Realmente, eu acho que tem chance de terceira via, tem. Mas tudo que mostra a força que o Bolsonaro mostrou no dia 7 de setembro, eu acho que ele tem uma popularidade, sim. E eu acho que muita gente no mercado ficou olhando as capitais, né? Se você olhar no interior, a mobilização foi até mais forte que nas capitais. Né? Então, acho que é algo que a gente tem que olhar, né? Como é que vai ser esse comportamento eleitoral. Vai ter muita volatilidade.
É por isso que é bom, como disse, ter muita convicção, tanto nos gestores que você aloca, né, conhecer as pessoas que estão alocando capital para você, e também nas suas posições diretas, ter muita convicção, né, que a gente tem feito até na parte micro, alocar em empresas que não dependam tanto da atividade econômica. Perfeito. Empresas que tenham a sua dinâmica própria de alocação. Por exemplo, tinha uma empresa que a gente tem uma posição de debênture grande, por exemplo, de bonde também, por exemplo, é a Movida, por exemplo. Essa empresa paga CDI mais 2,5, grosso modo. Então, um mercado grande de crescimento de terceirização de frotas, né? Eu acho que muita empresa vem desse movimento de terceirização de frotas. Eles são uma das poucas empresas que têm veículos contratados para serem comprados, né? Todo esse problema de semicondutores aí que afetou muito a parte de oferta. Uhum. A gente vê essa questão de semicondutores aí muito impactando bastante a produção automobilística até o final do ano que vem. É uma empresa que tem venda contratada com montadora, a demanda por veículos está aí, você vê preços de carro subindo, né? Parece que até a investimentação, né? Você vê carro subindo 50% na janela de um ano, principalmente os importados dolarizados. E a empresa tem um crescimento também do RAC, que é o Brasil voltando, vai voltar a ter turismo. Então, assim, é uma empresa que não sofre tanto com a demanda mais. A empresa está falando de crescimento de 20% a 30% por ano. Né? Então, eu acho que esse tipo de história é muito boa. Né? Assim como a história de saneamento também. A gente acabou de aprovar um marco de saneamento importantíssimo para o Brasil. Né? Se você pensar que o Brasil, 50% das pessoas não têm acesso ao esgoto, é meio que uma loucura. Né? Então, assim, a gente tem um pipeline de investimento que tem que ser feito em saneamento gigante. E empresas, por exemplo, a Egea, por exemplo, que a gente gosta bastante. A gente tem um pipeline gigante. Ela acabou de comprar 2 lotes na SEDAI. A gente tem a parte de Manaus que ela está fazendo toda a parte de saneamento também, que é muito importante tanto no aspecto social, mas se a gente for pensar não só no aspecto de retorno financeiro, né? E a gente ela tem uma avenida de crescimento independente do que acontece com o macro. As pessoas continuam utilizando esgoto e água independentemente do que acontece na parte macro. Então, acho que esse tipo de história protege o teu portfólio em momentos mais desafiadores assim. E evitar, por exemplo, até a desaceleração de China, a gente tem evitado a exposição a empresas de commodities, até acho que a gente vê algum valor em algumas, só que a gente vem diminuindo porque a incerteza, dada a desaceleração na China e dado o ciclo de preço de commodities que a gente está, não parece uma simetria muito boa, apesar de ter alguns papéis bem baratos. Deixa eu então resumir isso tudo que você falou, de como vocês estão se posicionando nesse cenário e engatar com uma pergunta também. Vocês estão preferindo empresas que estão mais sem uma relação muito específica com a economia, títulos atrelados ao CDI, justamente pensando nessa alta da taxa de juros, e também títulos atrelados à inflação, por conta da inflação mais alta e tudo mais, esse cenário de inflação crescendo. Mas, nesse cenário de inflação crescendo, a gente também tem uma consequência que é aumentar os juros pensando em conter essa inflação. E, nesse caso, esses títulos de inflação sofreriam uma marcação a mercado negativa. Por isso mesmo que vocês estão pegando esses títulos com prazo menor, pensando em deixar até o vencimento, ou pensam em fazer alguma coisa aí? Não, é exatamente isso, tá, Stuart? A gente tem feito papéis em inflação prazos mais curtos, que se beneficiou muito dessa inflação subindo, como você falou, mas a gente também faz proteção no mercado de DI, no mercado DI futuro. Como é que a gente faz, por exemplo? Isso é muito difícil, mais para as pessoas físicas fazerem, é mais complicado. A gente compra um título de inflação, né? A gente vê quanto que é o risco pré-fixado naquele determinado papel. A gente vai e faz um hedge na parte de juros daquele determinado título. Isso que é a operação que o mercado chama de implícita, né? Que você vê, eu estou falando, compra ou venda implícita, ele está comprado nesse viés ou ele está vendido, que você pode até, via swap, você ficar vendido nisso. Então a gente se beneficiou sim, né, desses papéis mais curtos. Eu acho que a parte intermediária da curva tem muita oportunidade. Ao redor de 2026, eu acho que tem muita taxa. Se olhar o juros real brasileiro ali, acima de 4,5. Quando o mundo, você olha Estados Unidos, ali 5 anos é menos 1,60. Né? Você vê que realmente tem muito prêmio, tem muita coisa de ruído já no preço. Só que você tem que ter, como eu falei, se você, agora, caso a pessoa física vai comprar, estou disposto a carregar até 2026, né? E prazos mais longos eu evitaria, porque você tem toda aquela questão de marcação a mercado que você bem pontuou,
que a curva de juros subindo, né, o prêmio de risco aumentando, você vai acabar impactando aquele papel, apesar do núcleo de inflação estar subindo. Agora, se você olhar, por exemplo, a parte os títulos mais curtos, você tem a capacidade de você comprar e segurar, é uma excelente oportunidade. Até porque você não sabe, né, se os juros vai ficar 10, 12 ou 14. Então tem que tomar muito cuidado, que eu vejo, assim... a gente mais experiente, a gente consegue dar um pouco de dica, né? Você vê o CDB pré-fixado 12%, 5 anos. Toma cuidado. Se o juros do Brasil subir mais, a inflação acelerar, o juros do Brasil pode ir para 12, 13 e você está com um papel que está rodando 90% do CDI para 5 anos. Né? Então, acho que essa questão do prazo ela é muito importante, né? E você olhar que nem a empresa faz, que nem fazendo a BR-Mosa. Qual é a minha demanda de caixa para aquele determinado prazo? E quanto que eu espero de ter de receita para comprar aqui? Você pode fazer aqui, o pessoal chama de mercado de gestão de liquidez, né? O asset liability, você vê, quanto que eu tenho para honrar porque ele está preso, e você pode fazer uma alocação sim, mas por isso que a alocação, às vezes, para os gestores profissionais é melhor, porque a gente fica fazendo esse movimento no mercado, as pessoas físicas não ficam acompanhando o mercado da maneira que a gente acompanha, por motivos óbvios. Então, assim, a gente tem feito essa migração, mas eu estou olhando muito essa parte intermediária da curva de NTNB. Se a gente vê alguma solução fiscal, né, se a âncora fiscal do teto de gastos for mantida, a gente sim vai observar uma janela positiva para esses ativos. Só que no momento a gente ainda não está envolvido nela. A gente tem preferido os títulos CDI e mais curtos. Até a questão de duration, né, a gente vem até nos papéis CDI, como a gente acredita que o spread de crédito vai fechar para frente, nas emissões de debêntures, a gente tem pegado debêntures CDI até com prazos mais longos. Porque como a demanda para o mercado de renda fixa deve aumentar, principalmente para papéis CDI, a gente deve observar um fluxo de compra. Sempre que a gente observa um fluxo de compra, a gente vê preço subindo e taxa fechando, né? Da maneira assim, bem simples. Então a gente vem olhando também muita oportunidade de papéis de prazo 5, 7 anos. Para CDI a gente tem até aumentado um pouco o prazo médio, porque eu acho que a gente está entrando num ciclo benigno para a captação. Agora, para a parte de inflação, a gente tem ficado mais cauteloso, porque esses títulos realmente são muito voláteis, né? Você olha o Tesouro Direto, qualquer título público, né? Você vê títulos muito interessantes, mas, né, tem que ver se aquilo cabe, né? Eu consigo, exemplo, né? Se comprar um ITNB a 4, IPCA mais 4,80, carregar lá até o vencimento, né, que eu vou ter um ganho de capital, ok, eu acho excelente. Né? Se você vai ter um ganho, se você tem um ganho real de 5% aqui no Brasil, é ótimo. Né, o preço parecido, até eu olhei isso com o pessoal do meu time essa semana, o preço está no mesmo nível de 2018, a taxa da NTNB. Que a gente tinha um outro cenário. Né, a gente não sabia nem, enfim, se o fiscal se resolveu ou não, a gente, toda a questão do impeachment. Então, assim, a gente está caminhando, realmente tem muita coisa no preço, mas eu acho que a simetria ainda não está óbvia para pular, assim, na parte institucional, alocando, pular pesado. Não, legal. E essa questão do CDB que você até comentou, de pré-fixado 12%, 13%, né? Era inclusive a próxima pergunta que eu queria fazer aqui, porque hoje a gente está com um cenário de Selic a 6,25%, por mais que tenha alguma projeção da Selic subir até o final do ano e tudo mais, hoje a gente consegue enxergar alguns CDBs, até mesmo tesouro pré-fixado a 10%, 11%, e CDBs de 12%, 13% ao ano. Muita gente olha e fala, nossa, é praticamente 200% do CDI, vou comprar isso porque é uma taxa muito boa. Você até comentou então que talvez não valha tanto a pena sim pré-fixar isso, porque nesse caso são títulos mais de longo prazo, né, de 5, 7 anos. Então tem justamente esse risco aí. Tem esse risco, e como é que a gente analisa? Vou te dar um exemplo como é que eu analiso um CDB 12% ao ano, que eu acho que vai ficar legal para você entender. Eu tenho exemplo, eu tenho o CDB do Banco XPTO, que prazo de 5 anos, 12% pré-fixado. Eu vejo quanto que é o CDI médio que está precificado na curva de juros do título brasileiro hoje, para aquele prazo de 5 anos. Aí eu vou lá, vou olhar, tá 10%, 10,5%. Você pega o janeiro 25, que é mais ou menos de hoje até janeiro 25, que eu acho que é um exemplo bom. Eu não vi mercado agora, como é que tá, mas estava em torno de 10,20. Ou seja, 10,20 é o meu juros básico. Então, para eu comprar aquele título daquele determinado banco, eu estou ganhando, na verdade, 1,75 acima do que eu estou ganhando no título público. Que é o tal do spread de crédito. Ou seja, eu fiz um exemplo como eu tenho um spread de crédito de 1,75 para esse CDB bancário. Beleza, tem garantia de FGC. Beleza, o risco de crédito, dentro do limite de 250 mil, você está aderente.
Só que tem um ponto. Por exemplo, a gente está no cenário de aumento de inflação no mundo. Né? Preços de combustível acelerando na Europa, crédito americano subindo, estão muito baixas, estava no nível... A taxa de juros dos Estados Unidos é zero. O pessoal está começando a falar de parar de compra de ativos, começar a subir juros ano que vem. Então, o Brasil, como qualquer mercado emergente, né, ele sente esse evento de cauda. Então, se a gente observar juros subindo, essa parte longa vai ter uma versão prêmio de risco maior. Porque é simplesmente custo de oportunidade. Assim, acho que tem muita coisa no prêmio, mas esse é um risco que você tem que precificar, que é o exemplo que você bem pontuou. Se o juros for para 13, você vai estar com os spread de crédito negativo, você está rodando abaixo do CDI. Né? Então, assim, você tem que ter uma convicção que o cenário vai melhorar, né? Para você ter um título mais longo. Se você acha realmente, o Brasil vai fazer uma cora fiscal, tá tudo certo, esses juros têm muito prêmio, realmente tem muito prêmio, aí você está fazendo uma decisão até parecida com o equity, né? Que é engraçado, a renda fixa, lá em renda fixa, como eu falei, você comprou hoje, carregou o teu vencimento. Quanto isso, você vai ter market. E não é porque você não está vendo no extrato do teu de investimento, não está vendo a volatilidade, mas se você for ver o preço daquele determinado ativo ao mercado, você vai ver que está bem diferente, eventualmente, do que está marcado. Isso é um problema que eu acho que ajuda a desancorar muito negativamente os investidores. Às vezes ele vê no extrato do banco dele um papel marcado a curva, né, como se ele fosse carregar seu vencimento, só que na verdade, às vezes a pessoa pensa em vender ou precisa vender aquilo, acaba tendo uma perda financeira. Então você tem que tomar muito cuidado, né? Então tem bastante aspecto qualitativo em você tomar um título longo para fixado hoje. A gente estava ao contrário, eu estava tomado nessa taxa, estava achando que ela ia subir. Hoje a gente está mais neutro, mas assim, se for fazer uma posição com arma na cabeça, seria tomar. Porque tem muito prêmio de risco na curva? Tem. Mas o cenário não parece que é um cenário benigno ainda. Né? A China desacelerando, etc. Então, assim, por isso que a cautela é importante. Mas eu acho que isso muda também rápido. Posso estar falando com você hoje, semana que vem, sai alguma reforma, tirar alguma coisa, uma administrativa, ou parar de desistir da questão do precatório, sempre que dá um movimento de risco forte, aí a gente pode virar a posição. Mas como eu falei, é uma coisa muito dinâmica, né? Que gestores profissionais se pensam, agora a pessoa tem que ter isso em mente. Se o juros do Brasil for para 12, 13, não é basic case isso, tá, Stuart? Só dando exemplo para a pessoa ter noção do risco. Assim. E isso vai fazer com que ela perca dinheiro frente ao CDI. E como que uma pessoa física pode ter acesso a algumas informações desse tipo? Por exemplo, você abre lá a Bloomberg, que os principais analistas, gestoras, tudo isso tem lá, e você consegue ver a curva de juros, por exemplo. Então você consegue ver a cada vencimento qual que é os juros ali. Como que uma pessoa física pode ter acesso a essas informações sem ter o dinheiro para contratar uma Bloomberg da vida? Não, é possível? É possível, principalmente nos home brokers. Boa parte deles tem os ativos de BMF cadastrados. Então você consegue ver a curva de DI para vários vértices. Né, o que é a curva de DI? É o CDI médio que eu vou ter, é um pouco diferente do pré-fixado. Né? É o CDI que eu vou ter investindo de hoje até o vencimento. Qual a minha rentabilidade de CDI média? Se eu compro um LTN, eu estou fixando, eu vou ganhar X% ao ano. Né? Então, isso, aí você vai ver lá quanto é que está precificado para aquele determinado vértice o meu CDI médio. Vou comparar isso com o meu título. Quanto que é a diferença de retorno? Então, no teu home broker, você consegue botar a curva do DI. Né? Outra coisa, por exemplo, quando você olha offshore, por exemplo, Stefano, não sei se uma pessoa curiosa. Aquele bonde, por exemplo, da Petrobras está pagando $1 mais 5. Isso é bom ou ruim? A pessoa, olha, quanto é que é a curva de cupom cambial para aquele determinado vértice? Cupom cambial nada mais é que a taxa de juros do Brasil em dólar. Ela é 1%, esse papel está pagando 4% a mais do que prêmio. Então, eu acho que o home broker ajuda muito, né? Mas eu acho que tem a questão da educação financeira, né? A pessoa tem que entender, o que é o contrato de DI? Né? Eu explicando parece mais simplório, né? Mas como é que você precifica ele? Como é que o mercado faz a curva de quantas altas estão previstas, né? Por exemplo, muita gente foi pega de surpresa com o Banco Central ancorando aí 100, alta de 100 praticamente até o final do ano. Muita gente esperava até mais do que isso. Né? Então, realmente é um trabalho de educação que você vai evoluindo ao longo do tempo, mas eu acho que
através de home broker e BMF, você consegue acessar. Ou conversando com o seu gestor ou com o seu assessor, né? Que eu acho que ele consegue orientar da maneira melhor nesse aspecto. Não, realmente, é realmente um tema um pouco mais avançado, mais complexo, mas até de curiosidade mesmo. Uma pessoa física como poderia acessar isso. E aí outra dúvida que eu tenho é a respeito daquela história de comprar preço e vender taxa, ou então comprar taxa e vender preço, porque como que funciona, né? A gente tem, quando a taxa sobe, o preço cai, quando a taxa cai, o preço sobe. Então, no cenário de queda da taxa de juros, igual a gente viu nos últimos anos, saiu lá de 14,25% para 2%. O preço dos títulos pré-fixados, o preço dos títulos atrelados ao IPCA, por exemplo, ali no Tesouro Direto, eles sofreram uma marcação a mercado absurda. Eu estava até vendo o preço de um título específico lá que teve uma valorização de 120% em um ano. Isso lá no Tesouro Direto. Então, nesse cenário da queda da taxa de juros, é possível uma pessoa só ir lá e comprar o título do Tesouro e, de fato, ganhar com essa valorização. Mas e no cenário inverso, que a taxa está subindo, que é o que a gente está vendo nesses últimos meses e até daqui para frente também? Como que essa pessoa pode se beneficiar disso? Porque ela não consegue, de fato, operar vendido num título do Tesouro Direto. Então, como que ela pode se beneficiar desse cenário e, de fato, ganhar dinheiro? Não, realmente, se você pega, por exemplo, dezembro do ano passado, dezembro de 2020 até hoje, a gente observou uma abertura impressionante. Né? E eu acho que não só na ITNB, o tal do CDS Brasil, Prêmio de Risco Brasil, foi 5 anos, subiu muito também, e realmente isso impactou muito a marcação ao mercado do preço, né? Até para deixar claro essa questão do preço, tem gente que se confunde, né? Preço que cai e a taxa sobe, porque você tem, né, como uma renda fixa, você tem um fluxo de caixa esperado para de recebimento daquele determinado governo, determinada empresa ou banco. Né? Então, se a taxa de juros, se o custo de oportunidade sobe, esse vai valer menos. Né? Por matemática financeira, você tem numerador o que você vai receber de recurso, um denominador a taxa de juros ponderada pelo tempo. Se essa taxa sobe, esse seu preço vai cair, e isso se faz, né, se precifica pelo fluxo inteiro. Né? Então, realmente, esse cenário de juros é mais desafiador. Né? Agora, como a pessoa faz para se beneficiar disso ou estando em mandatos que gestores operam ativamente isso, como é o nosso caso, por exemplo, né? Ou comprando papéis que ela consiga ter aquele horizonte de investimento, que ela vai ter confiança que ela vai conseguir carregar até aquele determinado investimento. Ou, né, o terceiro ponto, ou a pessoa que acha bom e tem uma aversão a risco que consegue digerir essa marcação. Né? E você calcular sempre qual a sua perda esperada máxima. Acho que isso é muito importante. Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, se um papel, pegar na NTNB 26, pegar um papel com prazo médio de 5 anos. Se a taxa de juros subir 1%, eu vou perder 5%. Porque é 1% vezes o 5%, que é o prazo médio, eu vou perder 5%. Cara, se eu fizer essa alocação de capital, qual o máximo que eu consigo perder? Eu estou disposto a perder quanto aqui? 15, 20%? Que a gente brinca no mercado que faz o plano de voo. Pô, a taxa hoje eu estou fazendo a X%. Se ela subir mais 100 bips, quanto que eu consigo aumentar? Eu acho que quando você faz qualquer investimento, você tem que sempre pensar no lado positivo, que a sua tese se materialize, ou você tem que pensar no lado negativo também. E se não der certo? O que eu vou fazer se cair 10%? Se subir 2%? Supor que nem alguns bancos soltaram no relatório. E se o juro geral for para IPCA mais 6%? Eu tenho estômago para aguentar? Minha carteira caindo 10%? Eu acho que essa que é a pergunta que os investidores têm que se fazer. Né? E, eventualmente, se beneficiar disso. Se a sua tese não mudar ao longo do caminho, é você ir aumentando as suas... É que parece fácil falando, né? Mas executar isso é muito difícil. Você vê subindo, você ir fazendo aquele teu plano de voo e aumentando conforme faz. Então, é mais ou menos, nós gestores profissionais fazemos isso, eu posso perder tanto, e se a tua tese der errado, você vai eventualmente fazer o que o pessoal chama de stop, né? Vou zerar. Né? Eu acho que isso é muito importante em qualquer investimento. Por exemplo, eu comprei a ação da empresa XPTO. Eu acho que ela tem que estar 10, ela vai para 12, exemplo. Né? Tô vendo aqui o upside de R$2 por ação. Aí se ela for para 8, e se meu preço continuar 12, eu vou ter fôlego para aguentar mais? Por isso que é sempre bom você ter a carteira diversificada e não botar, às vezes, seus ovos
num determinado trade de uma maneira direta. Você tem que fazer isso ao longo do tempo, aos poucos, até para você ganhando experiência também. Né? E é muito difícil acertar. Você acerta muito, mas você vai errar muito também. A certeza que a gente tem é que a gente vai errar também, assim como a gente vai acertar. Né? Porque se fosse fácil, não seria o negócio da China, né? Se acertar 100% do mercado financeiro e você tá multibilionário rápido, né? Exato. E vai operar alavancada. Já vi muita gente de mercado quebrar. Ficar operando com alavancagem alta, achando que isso é o guru do mercado. Já vi várias histórias de pessoal perder casa, perder carro, perder tudo. Então, ali na Faria Lima, inclusive. Então, você tem que tomar muito cuidado com sua alocação de capital e ver como é que você vai ser disciplinado. Né? Acho que é investimento muito questão de disciplina também. Você manter... Que nem eu falei na crise lá, pra você ter a tese, não, cara, minha disciplina é essa, meu fundamento é esse, eu acredito nessa empresa, vamos... E a gente consegue, ao longo do tempo, acertar mais do que errar. Né? Mas a questão da filosofia de investimento é muito importante. Então, sei lá, o título de inflação é realmente o que eu quero ter? Eu consigo perder... tomar uma marcação de mercado de 5%, eu vou eventualmente precisar vender esse papel? Acho que são todas essas ponderações que as pessoas têm que fazer no momento do investimento dela. Não, com certeza. E mudando um pouco de assunto agora, né? Como que um investidor, pessoa física, pode analisar um fundo de investimentos antes dele escolher em qual que ele vai investir, né? Quais são os critérios que ele deve levar em consideração? Principalmente no caso de renda fixa. Ele deve olhar, acho que qualquer fundo, inclusive renda fixa, né? Ele deve olhar o track record daquele gestor, quanto tempo ele trabalha, quanto tempo ele atua naquele mercado, quanto tempo ele é gestor de fato, né? Enfim, qual foi a base de formação dele, né? A escola de formação dele antes de se tornar um gestor. Né? Segundo, né? Acho que é muito importante se a filosofia do fundo é aderente à sua filosofia. Né? Eu acho que não compre, às vezes, fundo olhando simplesmente a rentabilidade dele. Porque não necessariamente retornos passados geram retornos futuros. Acho que pessoas boas, um bom capital humano vão gerar boas ideias e bons retornos. Às vezes acontece com todos os casos. Tem momento que você está underperformando no mercado, tem momento que você vai outperformar. Mas se você tiver um grupo bom de talento, você vai conseguir ganhar ao longo do tempo. Então, ver se a sua filosofia é aderente. Né? Terceiro, se a perda daquele determinado fundo você pode ou não suportar, né? Se ele tá aderente ou não. Então é um pouco disso, então, Stuart. É mais você olhar, por exemplo, o gestor, a casa, o track record, o histórico do fundo é importante, mas não é tudo. A gente tem que olhar muito o alinhamento, como está o direcionamento da carteira. Né? E tem uma coisa que é legal também, que eu não sei se todas as pessoas fazem, a CVM divulga com defasagem de 3 meses a abertura da carteira de todos os fundos de investimento. Então, se você não está na dúvida ainda, você quer olhar com um pouco mais fundo, você pode abrir. Por exemplo, a nossa carteira de bondes, se você abrir do Global, você vai ver todos os bondes que nós temos investidos. Vai ver Itaú, vai ver Banco do Brasil, vai ver Movida, que eu falei, vai ver CSN, você vai ver algumas empresas que a gente tinha um viés positivo naquele momento, há 3 meses atrás. Só que as posições, elas oscilam, né? Algum mês, dependendo do cenário. Vocês mudam com muita frequência? Muda. Geralmente o turnover da carteira, assim, até para renda fixa offshore, ela é alta, em torno de 12% a 15% por mês. Então, a gente é bem ativo no mercado secundário, sim. No local, menos um pouco, esse turnover é um pouco menor, mas a gente, né, nos últimos 30, 60 dias, a gente tem até mexido bem na carteira. Tem vendido alguns papéis bancários, que já andaram muito, né, estão bem precificados, já colocado algumas debêntures. Então, a gente sempre fica fazendo essa gestão. Às vezes, o indexador, a gente chegou a aumentar mais a inflação, agora a gente diminuiu um pouquinho, agora que essa inflação subiu bastante, então a gente sempre fica gerindo isso de uma maneira bem ativa. E na sua carteira pessoal agora, né? Como que você enxerga seus investimentos? Como que você aloca seu dinheiro? Eu aloco dessa mesma maneira que eu te falei, né? A gente lá na F, por política da empresa, a gente pode investir em outras gestoras, então tem algumas gestoras que eu tenho uma confiança grande no time, e eu quebro em caixas, né? O meu perfil, né, eu diria que é moderado para agressivo, então tenho alguns fundos de ações, tenho algumas ações diretas, eu tenho alguns fundos multimercados, eu tenho títulos de renda fixa direto, mas a maior parte do meu investimento em renda fixa é na própria F. Eu sou cotista de todos os fundos que eu te falei de renda fixa. Eu acho que esse alinhamento é muito importante, né, do gestor, tanto na parte de investimento pessoa física quanto que ele faz de fato. Né, e provavelmente você é cotista dos fundos novos que a gente for lançar. Né, e tem a parte de caixa, que eu gosto de deixar ali em torno de 15% a 20% para aproveitar a barganha. Né, eu gosto de ter também dentro da parte de multimercado
alguns fundos atrelados a dólar, alguns ativos a dólar, algumas ações também atreladas a dólar, principalmente ETF. Porque eu acho que ter uma parcela em dólar te defende muito bem em vários cenários, né? O primeiro ponto é que você sempre tem custos que são em dólar, às vezes eu tenho a felicidade de viajar para fora uma vez por ano, então eu tenho uma despesa em dólar, você também. E a parte de proteção, né? Ela protege muito bem em cenários mais adversos. Aí varia de 5%, no meu caso, tá? Mas aí cada um faz do seu jeito, 5% a 20% em ativos atrelados a dólar que te fazem essa proteção de uma maneira bem eficiente. E você comentou aí de viagem para o exterior e tudo mais, e às vezes nem precisa ir tão longe assim, né? Muitas vezes a gente tem gastos aqui em dólar também. O preço do combustível é cotado no mercado internacional em dólar. Todos os eletrônicos a gente tem componentes que são vendidos em dólar também. Então, a nossa vida praticamente toda está influenciada com o dólar, então faz sentido a gente fazer um pouco dessa proteção. E até e economia mais globalizada, você vê isso forte, né? Por exemplo, a questão do semicondutor, como afetou a produção de veículo mundial. Né, você vê uma cadeia de supply chain, né, de fornecimento de matérias-primas, no maneira geral, muito interligada globalmente, né? Então, assim, que é até um ponto de interrogação. Né? Você vê frete marítimo, ele chegou a subir 5 vezes para tudo. Né? Isso tem um componente que vai pressionar. Então, esse componente vai afetar tanto aqui no Brasil como você botou, mas lá fora. E você vai ter um repasse. E pensando um pouco na sua trajetória, de tudo que você passou até hoje, assim, você, se pudesse voltar atrás, faria alguma coisa diferente? Não, eu não faria nada diferente, não. Acho que os seus erros são muito importantes para a sua formação. Acho que eles são mais importantes que os seus acertos. Eu gosto até da pergunta de entrevista lá, por exemplo, para contratar estagiário, analista, gestor, qualquer coisa. Cara, qual foi o maior aprendizado, o maior erro que você teve na sua vida? E eu gosto, assim, de valorizar, às vezes, os erros. Né? Você poderia chegar para mim, pô, cara, você trabalhava na XP 2009, que você não está na XP até hoje. Né? Poderia ser um erro, não, mas é o caminho que a vida te leva. Né? Então, acho que ele te ajuda a formar a ser uma pessoa melhor. Então, assim, eu acho que os erros têm mais valor. Geralmente você lembra dos erros e não lembra tanto dos acertos. Né? Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que todo mundo tem... Se a pessoa que não tem muito erro é porque ela não está sabendo se autoavaliar também. Porque eu acho que é muito importante ser esse tipo de ótica. Legal. E para a gente finalizar, dá umas recomendações de livros aí para a galera, para quem está começando, ou então para quem já está mais avançado, alguns livros que você leu, te marcaram muito, ou livros que você simplesmente gosta. Não, é legal, isso é bacana. Assim, livro que me marcou muito na faculdade, que é um livro curto, é Os Axiomas de Zurique, que é um livro que conta a história dos investidores suíços, que focaram muito mais em concentração de investimentos, me marcou muito, assim, para investimento. Mas o livro que eu gosto mais, bastante gente gosta dele, que é o do Howard Marks, The Most Important Thing. Eu acho que ele passa muito nessas questões da disciplina, de você saber entrar no momento que o mercado não está tão eufórico, tão afoito. Eu acho que essas são lições assim, importantíssimas e de análise que eu gosto, que me ajudou muito a evoluir em análise, é a Buffettology. Que ele bota da maneira... Se você pega um livro da Modaran, Avaliação de Investimentos, é um caremaço de 900 páginas, né? Então, é um livro que ele deixa de uma maneira mais fácil um pouco esse aspecto de análise de investimento. Eu acho que uma pessoa que está começando, eu acho que esses livros são ótimos, assim, são livros que eu guardei até hoje. E também tem o Market Wizards também, que é muito bom, para quem gosta mais de trading, porque ele passa por vários gestores que alocaram de várias maneiras diferentes, né? Então, são várias histórias, né? Então, acho que é muito legal também para você ver qual que se encaixa mais com o seu perfil, etc. Não, legal. Galera, eu vou deixar todos esses links aqui também na descrição, caso vocês queiram comprar lá no site da Amazon. Stefano, muito obrigado. Se quiser deixar um recado final aqui também, deixar suas redes sociais, da Araújo Fontes. Não sei se você é ativo em alguma. Não, a gente tem até a rede social da Araújo Fontes, né? A gente pode nos seguir no Instagram, no LinkedIn. A gente está até mais ativo nessa parte de rede social recentemente, botando bastante conteúdo, né? Também acho que vale a pena acompanhar nossas cartas no site e o nosso newsletter, se cadastrar para receber. A gente geralmente bota um comentário semanal, a gente bota algum conteúdo extra também com o mercado, enfim, acho que dando um pouco de análise, acho que vale, tem bastante ganho acompanhar e nos seguir também. E qualquer dúvida, entrar em contato com o nosso time comercial para investimento e
E qualquer dúvida a gente está à disposição também. Show de bola, então, Stefan, muito obrigado por ter participado desse papo aqui com a gente, foi incrível, tenho certeza que a galera ali gostou demais, aprendeu muito, eu mesmo aprendi muito também, e é isso, se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve, pega o link e manda para algum amigo seu que provavelmente vai gostar desse conteúdo também, e é isso, um grande abraço para vocês e bora enriquecer.